Olá, te dou boas-vindas ao nosso canal. O meu nome é João Balbino. Por meio desse canal, nós estamos buscando proclamar o Evangelho de Deus e tomar a nossa parte nas missões mundiais. Estamos buscando tomar a nossa parte na obra de evangelização do mundo, cumprir a missão que o Senhor designou à igreja. Por favor, ajude-nos. Você me pergunta, como posso ajudar? Além de orar por nós, você pode ajudar se inscrevendo no canal. Você pode ajudar assistindo aos vídeos até o final, deixando o seu gostei, deixando o seu comentário e compartilhando as mensagens por meio de suas mídias sociais. Essas são ações missionárias significativas e relevantes. Agradeço por seu importante apoio. Digo que essa é uma mensagem fundamental para você compreender o ensino da Bíblia, para entender o Evangelho corretamente, para entender por que Jesus Cristo veio ao mundo, por que Jesus Cristo morreu na cruz e por que Jesus Cristo ressuscitou. Filhos de Deus precisam ter o Evangelho organizado. Filhos de Deus precisam organizar a mensagem e ter proclamação. Nesse vídeo, nós vamos encontrar elementos essenciais para a fé correta. Nosso tema é: comece corretamente e siga corretamente até o final de tudo. Por favor, leiamos Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Começar corretamente é essencial. Se uma pessoa começar algo de forma incorreta, tudo, desde o princípio, estará incorreto. Um início incorreto pode ensejar grandes problemas. Por favor, me permita ilustrar quão catastrófico pode chegar a ser um início incorreto. Alguns anos atrás, estive com um pastor que serve na América Central. Aquele pastor tinha o seu próprio avião. E ele também era um piloto bastante experiente. O pastor falou, numa ministração, sobre a importância do preenchimento correto do plano de voo e sobre a importância do piloto seguir à risca o plano de voo. O pastor disse que entre as informações necessárias para o voo, a informação principal é o destino. Explicou que se um avião partindo de um ponto A em direção a um ponto B, se no momento da decolagem, por um erro qualquer, o bico da aeronave apontar na direção errada e seguir a viagem, se o voo começar errado, todo o percurso estará fora da rota correta. Todo o percurso estará errado e, ao final de tudo, isso poderá significar um grande desastre. Portanto, é absolutamente fundamental começarmos corretamente. Espiritualmente falando, isso significa conhecermos o que é o Evangelho, conhecermos o plano de Deus e tomarmos a nossa parte nas missões mundiais. Para começarmos corretamente no Evangelho, é fundamental olharmos atentamente para as páginas da Bíblia e procurarmos nos certificar ao máximo de que estamos compreendendo bem o ensino do Gênesis, capítulos 1, 2 e 3. É no Gênesis 1, 2 e 3 onde encontramos o registro endossado pelo céu do início de tudo. Ponto número 1. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para o Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Há um Deus criador, santo, perfeito, distinto de sua criação. Temos um só Deus, é o Eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Esse Deus que tudo criou é o Senhor de todas as coisas. É o dono de todas as pessoas. Ele é o dono de tudo. Ele é o nosso amo, o nosso Senhor. Em Salmos, capítulo 24,
versículo 1, a Bíblia diz: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. As principais respostas que nós precisamos receber nesse primeiro ponto são a importância da fé correta e a importância de cultuarmos corretamente a Deus. A Bíblia diz: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Culto somente podemos prestar a Deus. Que o nosso coração esteja no Senhor e os nossos joelhos se dobrem apenas diante do Deus Criador, que é o Verbo, que é a palavra, que é Jesus. Ponto número 2. Em segundo lugar, precisamos ver o ser humano criado à imagem de Deus. Criado por esse Deus maravilhoso, todo-poderoso. Criado para glorificar perfeitamente a Deus. Criado para representar a Deus e viver eternamente feliz por viver junto com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ponto número 3. Em terceiro lugar, para entendermos o problema cuja origem jaz no Éden, precisamos conhecer as palavras que Deus dirigiu a Adão, documentadas no Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A morte é uma intromissão horrenda no plano de Deus, é o salário do pecado. Nós precisamos entender que Deus criou os seres humanos com uma vontade livre. Deus criou os seres humanos com livre arbítrio. Temos a capacidade de fazer escolhas e somos responsáveis por cada escolha que fazemos. A Bíblia diz, Romanos capítulo 14, versículo 12, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Se Deus diz, faça isso, não faça aquilo outro, nós devemos simplesmente nos submeter, acatar, sendo o máximo literais e fiéis à palavra que for possível sermos. Ponto número 4. Em quarto lugar, precisamos procurar entender a gravidade, a extensão e as consequências da queda dos primeiros pais. Precisamos procurar entender o problema fundamental do ser humano, que é o problema do Gênesis 3. Entender o problema que está na raiz de todos os problemas, que é o problema documentado em Gênesis 3, de 1 a 6. O resultado da desobediência de Adão foi que os primeiros pais, e por conseguinte, todos os seus descendentes, foram separados de Deus, alienados de Deus. Os seres humanos se tornaram mortos espirituais, ficaram expostos a realidades como maldições, morte, inferno e Satanás. O mundo foi invadido, conquistado pelo mal e pelo pecado. A Bíblia diz: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Isaías, capítulo 60, versículo 2. Isso não é linguagem meramente poética, isso expressa a realidade. É compreendendo o problema do Gênesis 3 que nós entendemos porque as pessoas são como são e fazem o que fazem. O homem se encontra separado de Deus por causa do problema do pecado. Ponto número 5. Em quinto lugar, precisamos conhecer qual foi a resposta que Deus deu para o problema do Gênesis 3. Precisamos ter clareza com respeito à solução única e suficiente oferecida pelo céu, que é a boa nova de redenção para a humanidade, que é o Evangelho, que é o descendente da mulher, que foi primeiramente proclamado, anunciado por Deus no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ali está o proto-evangelho, o primeiro evangelho. O evangelho puro é o descendente da mulher, que é o Messias no Primeiro Testamento, que é o Cristo no Novo Testamento, que é o Filho do Deus vivo, que é o Deus Salvador, que é Jesus. Jesus é o Cristo. Você precisa procurar conhecer bem, precisa procurar ter clareza e ter convicção nesses 5 pontos. Compreendendo esses 5 pontos,
já temos os elementos essenciais. Já temos os elementos que precisamos para organizarmos o Evangelho e proclamarmos corretamente o Evangelho. Conforme o texto que lemos na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7, aqueles santos corriam bem. Contudo, eles haviam entrado num desvio. Eles já não estavam correndo bem. Isso indica que os gálatas não foram precavidos. Indica que os gálatas não eram firmes no Evangelho. O resultado foi que eles perderam o Evangelho e acabaram se perdendo completamente. Hoje, a religião predominante na antiga região da Galácia, atual Turquia, é o Islã, com apenas pequenas minorias de cristãos que, em alguma medida, vivem espremidos, vivem apertados. Pergunto, qual foi o problema que a igreja na Galácia enfrentou nos dias do apóstolo Paulo? O problema foi o problema que a igreja sempre enfrenta. O evangelho original foi misturado e por fim foi perdido. A igreja foi invadida por um evangelho adulterado, foi invadida por um evangelho vazio do verdadeiro poder espiritual. Logo na introdução da epístola aos Gálatas, após a saudação, o apóstolo Paulo proclamou o evangelho. Proclamou Cristo, conforme os versículos 4 e 5, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Em seguida, Paulo expôs o assunto que lhe estava causando espanto, perplexidade. Disse, versículos 6 e 7, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. O problema foi claramente exposto, claramente denunciado. Falsos mestres haviam se introduzido nas igrejas da Galácia e estavam, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 7, perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Em outras palavras, falsos mestres estavam ensinando que o evangelho da graça de Deus, que é somente Jesus Cristo, não era suficiente para a salvação. Falsos mestres estavam ensinando que a morte do Filho de Deus na cruz era insuficiente. Falsos mestres estavam ensinando que preceitos do judaísmo, questões relacionadas à justificação por meio da lei, deveriam ser observadas. O apóstolo Paulo deu seu parecer autorizado e definitivo, e as Escrituras documentaram as palavras do apóstolo. Paulo demonstrou a superioridade da nova aliança e a gravidade do erro em que os gálatas estavam incorrendo. O apóstolo esclareceu: se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas capítulo 2, versículo 21. E mais, Paulo disse: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11. O apóstolo explicou claramente a consequência de buscar a justificação pela lei. Escreveu: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas capítulo 5, versículo 4. A questão essencial que o apóstolo Paulo, em seu argumento de defesa do evangelho, propôs para a reflexão dos Gálatas, está documentada no capítulo 3, versículos 2 e 3. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Pela fé na palavra do Evangelho, que é fé em somente Cristo. Versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O Evangelho
não trata de alguém estar por aí se esforçando para se credenciar diante de Deus. Pessoa alguma pode pagar para ter acesso a Deus. O acesso de seres humanos ao céu é uma conquista exclusiva de Jesus Cristo mediante o seu sangue derramado na cruz. O acesso ao céu é oferecido a seres humanos unicamente mediante a graça de Deus, que se manifestou salvadora por meio de Jesus Cristo. Na perspectiva da Bíblia, religião que não ensina a suficiência de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, é falsa religião. Jesus Cristo é suficiente. A graça de Deus é o fundamento para o relacionamento correto entre Deus e nós, mediante a fé. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. O Evangelho da graça de Deus não trata de alguém estar por aí, dedicado, se aplicando, tentando construir alguma escada para o céu. É impossível construir escadas para o céu. Desista desse negócio. Conforme Romanos, capítulo 1, versículos 1, 3 e 16, o Evangelho de Deus acerca de seu Filho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Deus é somente Cristo. Pergunto, de que trata o Evangelho? Muito simples. O Evangelho trata da boa nova de redenção, anunciada por Deus no Gênesis 3,15 e conquistada, consumada por Jesus Cristo. O Evangelho trata da obra de redenção que Jesus Cristo consumou quando derramou a sua vida, o seu sangue, de valor infinito na cruz. Cristo morreu por nossos pecados. Isso diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Consumado está. Isso diz Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. O Deus Todo-Poderoso está perfeitamente junto conosco. Isso é o pacto, é a aliança que devemos tomar posse. Pergunto, qual é o resultado da morte de Jesus Cristo na cruz? O resultado da morte de Cristo é muito grande. O resultado da morte de Jesus Cristo é que o problema que está na raiz de todos os problemas, que é o problema do Gênesis, capítulo 3, foi totalmente resolvido. Acabou o problema do pecado. Acabou o problema da separação. Acabou o problema da morte. Foi ferida a cabeça da serpente. Fomos redimidos, reconciliados com Deus. Graças a Deus, os mortos ressuscitam. Quem crê no Evangelho, que é somente Cristo, que é Jesus, tem a vida eterna. Em outras palavras, em Jesus Cristo está tudo. Está a eternidade feliz junto com Deus. No Evangelho de Deus, que é Cristo, além de redenção, nós encontramos o propósito para a nossa vida, que é cumprir o mandato celestial, realizar a missão. O mandato de Jesus Cristo é superior a todas as coisas. Nosso amado Senhor Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é o que o Senhor quer ver realizado. Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. E aqui estamos nós, redimidos por Cristo, membros de Cristo, juntamente com Cristo e por meio de Jesus Cristo, cada um com o dom que tem recebido do Senhor, cada um com as suas habilidades inatas, cada um com a sua profissão, no lugar que Deus tem nos colocado, procurando tomar a nossa parte nas missões mundiais, procurando tomar parte na obra de evangelização do mundo. Somos testemunhas de Jesus Cristo para todas as pessoas. Atos capítulo 1, versículo 8. Como podemos ver, o Evangelho é completo, é perfeito, é suficiente. Quanto a nós, é fundamental que tenhamos a nossa base,
que tenhamos o nosso alicerce no Evangelho, que é Jesus Cristo somente. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo escreveu: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alicerce, é o nosso fundamento, a nossa fé, tudo que construímos, toda a doutrina, o nosso ensino, a nossa proclamação, tudo tem que estar centrado e fundamentado no Evangelho, que é somente Cristo. Veja como é tudo muito simples de nós entendermos. Tudo está claro. O nosso alicerce, a nossa base, a nossa plataforma de lançamentos é somente Cristo. E a direção para a nossa vida, por toda a jornada da terra ao céu, é evangelização mundial. Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. Evangelho de Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 16. Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47. Evangelho de João capítulo 20, versículos 21 ao 23 e Atos 1:8. Por favor, tome nota desses textos e confirme em sua Bíblia. O plano absoluto de Deus é salvar pessoas de todas as nações. Em Mateus 24:14, a Bíblia diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Conhecendo corretamente o evangelho, que é somente Cristo, Jesus é o Cristo, conhecendo a direção de Deus para as nossas vidas, que é evangelização mundial, missões mundiais. Deus quer salvar pessoas de todas as nações. E conhecendo o nosso destino, que é vivermos eternamente felizes por estarmos reconciliados, por estarmos junto com Jesus, daremos glórias a Deus em todas as coisas. Por isso, é importante conhecer bem o que é o Evangelho e conhecer como desfrutar o Evangelho. Isso é paz, é sanidade. O Evangelho é Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Jesus Cristo fez tudo. Só temos que crer no Evangelho e mais nada. Crer no Evangelho e desfrutar Emanuel, desfrutar grande paz. A jornada humana na terra é breve. Contudo, a realidade que segue, aquilo que vem depois, é eterno. Faça a sua vida valer para o propósito que deve valer, que é proclamação do Evangelho para a salvação de pessoas de todas as nações. Para que seres humanos desfrutem da bênção de Emanuel, que é a vida eterna, que é a eternidade feliz junto com Jesus. Aquele que crê no Evangelho, que organiza o Evangelho e se dispõe a fazer da palavra de Cristo, da palavra do Evangelho, a sua própria mensagem, é o verdadeiro discípulo evangelista. É o portador do conteúdo absoluto que o mundo necessita. Quando alguém, qualquer pessoa, vier tratar com você sobre as obras da lei, quando qualquer pessoa vier tratar com você sobre circuncisão, sobre sábados, sobre festas judaicas e temas semelhantes, simplesmente confesse a sua fé. Responda: o Deus Todo-Poderoso está perfeitamente junto comigo agora mesmo. Diga: Jesus Cristo é suficiente para mim. Tenho Cristo, estou com Cristo, tenho tudo. Que você, em todo tempo, possa declarar junto com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Se você crê no Evangelho de Deus, que é somente Cristo, que é Jesus somente, você é feliz. E quando fechar os olhos e partir, você vai estar mais feliz ainda. Gostaria que você entendesse que começar corretamente e seguir corretamente até o final de tudo significa, do início ao fim, ter a centralidade da vida em Cristo, estar centrado em Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus é a boa notícia de Deus para todas as pessoas.
proclamemos o Evangelho. Oremos. Pai, aqui estamos nós, confiadamente esperando unicamente em sua graça. Por amor a Jesus Cristo, nos conceda a graça de podermos entender claramente o seu plano absoluto e, por meio da proclamação do Evangelho, tomar a nossa parte nas missões mundiais, tomar a nossa parte no levantamento de verdadeiros discípulos de Cristo, centrados em Cristo, discípulos que tenham a centralidade de suas vidas em Jesus Cristo e também tome a sua parte nas missões mundiais. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Em youtube.com/PR João Balbino, na aba Vídeos, você que ama ao Senhor Jesus, você que ama o conhecimento, você que ama estudar, que quer compreender claramente o Evangelho, que quer compreender o ensino da Bíblia, ali você vai encontrar mais de 100 vídeos publicados. Bom proveito. Agradeço por seu importante apoio ao nosso ministério. Agradeço por assistir até o final. Que nosso amado Senhor se agrade em te abençoar. Graça abundante.